Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de CSS3. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a nossa aula 10, que é sobre layout, flex e grid. Trabalhar com layout é algo bastante trabalhoso, então requer da gente bastante atenção e bastante zelo, muito cuidado na hora da gente desenvolver os layouts das nossas aplicações. Eu vou trabalhar com um exemplo de layout, primeiro de layout flex. Então eu tenho um menu, eu tenho um rodapé e eu tenho um corpo na minha página. Então, se eu mudar o tamanho da minha página, eu tenho um ajuste do meu layout porque ele está flexível. A ideia do flex basicamente seria o quê? Você organizar o seu layout em linhas ou em colunas, que seria um empilhado, um dado empilhado abaixo do outro. Então, nesse primeiro exemplo aqui, o que foi que eu fiz basicamente? Criei um HTML com uma section, coloquei aqui um header, coloquei uma section de conteúdo para poder acomodar artigos, para poder colocar textos, coloquei também aqui uma section para poder acomodar conteúdos, para armazenar imagens, criei o rodapé, basicamente foi isso que eu fiz aqui. Aqui no HTML não tem muito mistério. Já no CSS eu fiz aquelas formatações básicas de import de fonte, margem, pad, font family, font size, defini uma largura mínima, uma altura mínima, utilizei o display flex, defini que o body, ou seja, o corpo da nossa página, vai ter um display flex, que é flexível, e utilizei um alinhamento horizontal chamado Justify Content Center, ou seja, os conteúdos vão ficar centralizados no sentido horizontal. Defini que a minha tag main vai ocupar 100% da minha largura disponível. Defini um background de um fundo cinza, bem clarinho, só para a gente poder ver que essa parte cinza aqui é justamente o fundo do elemento main. Daí eu fiz as seguintes formatações. A header, a minha tag header, eu defini com position stick, ou seja, eu deixei ela colada lá em cima. Ela vai começar a partir da posição top 0, é a posição que ela vai ficar. Eu defini um background cinza, aqui um pouco escuro, né, que é o 222. Defini que o meu header vai ter display flex e eu fiz um alinhamento vertical, que é o align items center. Com isso, eu tenho aqui a minha barra superior, que é o meu menu. Daí eu fiz as formatações do L. O L é a lista de marcadores que está dentro geralmente de uma nave, que é onde geralmente ficam os links, que é isso aqui basicamente. Header, nave, UL, LI, A. Geralmente a gente usa essa estrutura. Nossa header vai ter um display flex e eu defini que o alinhamento horizontal dela vai ser Justify Content Flex Start ou Start, ou seja, eu quero que ela esteja no início da minha página, que seria à esquerda. Eu defini que cada LI daquela minha lista UL que está dentro do header vai ter um list style, ou seja, o estilo de marcador vai ser none, ou seja, eu não quero marcador. Eu defini um display em bloco. Tá? Isso aqui é importante você definir para os LIs de UL quando você estiver trabalhando com menus ou botões. Defini um pad de um ren para cima e para baixo e de 0 para a esquerda e à direita. Defini aqui o background 111. Então, se a gente observa aqui, a gente tem aqui um layout com uma cor diferente do 222, que é o layout na cor 111. Eu defini que o link que está dentro da nossa header vai ter a cor da fonte CCC, não vai ter decoração de texto, ou seja, não vai ter aquele sublinhado que é o underline, vai ter um padding de um ren para todas as direções, para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda, e quando a gente passar a seta sobre ele, eu quero que o background mude de cor para a cor 444, na cor branca o texto, e eu quero que isso aconteça numa transição que demore 0,5 segundos, é a mesma coisa que eu digitasse 0,5 segundos, no modo de transição chamado Easy. Daí, quando a gente passa a seta sobre, ele muda o fundo para o 444 e ele acontece de uma forma sutil ali, demora 0,5 segundos. Daí eu fiz a formatação genérica do H1, ou seja, de qualquer H1 que tiver na minha página, eu defini o font size de 2 ren, alinhei ao centro, defini um padding para cima e para baixo e zerei os paddings à esquerda e à direita. E daí eu fiz a formatação da nossa section. Essa formatação da section, ela vale para a section de conteúdos que tem texto e a section de conteúdos que tem imagens. Então, se eu fiz a seleção utilizando a tag section, vale para as duas. Então, defini um background na cor cinza, só para a gente poder ver onde ele está. Defini um pad de 1.5 ren, um margem bottom, ou seja, uma margem abaixo de 1 ren, que é 16 pixels. E aqui eu trabalhei com display flex. O display flex
ele permite que você organize os conteúdos que estão dentro do container em forma linear. Se não couber o espaço ali do lado, você pode colocar uma propriedade chamada Flex Wrap. Essa propriedade Flex Wrap, com a propriedade Wrap, permite que a linha quebre. Então, se o conteúdo não cabe na horizontal, ele quebra gerando mais linhas. Basicamente, essa é a ideia do Display Flex. Você deixa tudo inline e de forma flexível. Geralmente, os conteúdos se ajustam ali. Então, o alinhamento horizontal, eu defini o Justify Content Space Evenly, ou seja, eu quero um espaçamento uniforme entre os elementos. Observem que eu tenho aqui esses textos e eu tenho as imagens. E eu tenho um espaçamento aqui, ó, uniforme entre os elementos e eles estão posicionados de modo centralizado. Eu tenho um espaçamento aqui uniforme. O foco é aqui do Evenly, é nessa parte aqui, é entre eles. Daí, o que foi que eu fiz? Como eu tenho duas sections, eu defini que a section 1 vai ter o ID Box 01 e a section 2 vai ter o ID Box 02. A primeira tem textos, a segunda tem imagens. O que foi que eu fiz no Box 01? Eu defini que a direção do meu flex vai ser column. O que significa esse flex column? No flex column, significa que os elementos vão ficar formando uma coluna, um abaixo do outro. Então aqui observem que eu tenho a box 01, a 02 e a 03 e elas estão uma abaixo da outra. Se eu mudar o flex direction para raw, eu vou ter um elemento ao lado do outro. Como eu deixei habilitada a propriedade flex wrap, significa que ele vai ocupar a posição de uma linha e quando não couber, ele vai quebrar. Eu vou só comentar aqui o flex wrap da nossa section e observem que agora está um elemento ao lado do outro. E se eu fizer ajuste, eles vão se ajustando, ajustando e ficando um ao lado do outro. Então, se você não quiser que eles fiquem assim, um ao lado do outro, defina aqui no Flex Direction o valor column, tá certo? Ou seja, vai ocupar uma linha embaixo da outra. E esse Flex Wrap eu vou deixar ele habilitado porque eu preciso dele. Só salvar no Ctrl S. Então, nosso Box 01, que é a nossa section de textos, vai ter uma direção do Flex Column. Daí, nós temos o seguinte, dentro dessa nossa section, chamada Box 01, nós temos os artigos, que são 3 artigos, que é o artigo que tem o conteúdo 01, que tem o conteúdo 02 e o conteúdo 03, todos eles da class textos. Então eu fiz a seguinte formatação. No nosso article, o elemento que tem a class textos, ou seja, os elementos que tem a class textos, vão ter um background na cor branca, um pad de um ren, um margem de um ren e um border radius, só para a gente poder dar essa estilizada aqui, certo? Já o nosso Box 02, que é aquele que contém as nossas figuras, lembrando, Section, Box 02, da classe conteúdo, contém as nossas figure, que são as nossas images com nossos fig captions. Eu defini um Flex Direction Raw, só para a gente poder ter aquela diferenciação com relação ao do Column. A gente vê um exemplo do Raw e vê um exemplo do Column. Como a gente tem o Flex Direction Raw, ele vai ocupar uma linha e os elementos vão ficar um ao lado do outro. Caso não caibam aqui, eles vão quebrar. Observem que ele desceu aqui. E ele desceu por quê? Observem que desceu mais ainda, porque a gente habilitou a propriedade aqui do Flex Wrap. Se eu vou aqui e comento essa propriedade do Flex Wrap, eu apago ela, se eu diminuir, observem que ele não quebrou aqui, ó. Observem que ele não quebrou. Então, se eu quiser permitir que ele quebre, o que é essencial de você deixar para quebrar, eu não vou ter esse ajuste automático aqui, que é bastante interessante. Aí você deve estar pensando assim, mas por que a gente tem que organizar os objetos um abaixo do outro, permitir essas quebras? O desenvolvimento de layouts ele é baseado num conceito chamado Mobile First, ou seja, você tem que focar sua atenção em fazer aplicações que tenham uma característica de adaptação, de responsividade mais adequada para dispositivos móveis. Depois que você viu como fica nos dispositivos móveis, você faz os ajustes utilizando o Display Flex, Display Grid, utilizando as Media Queries, para que o seu aplicativo, a sua aplicação web, o seu sistema web, se adapte aos diferentes tamanhos de tela. Então você primeiro foca a atenção em desenvolver para o mobile
e depois para os outros dispositivos, considerando que hoje em dia um número muito grande de pessoas só tem acesso à internet por causa do acesso móvel, utilizando smartphones, tablets. Basicamente, esses são os principais dispositivos utilizados hoje em dia para acesso desses recursos. Então, Mobile Force é uma prática muito frequente quando a gente vai desenvolver design para aplicações de interfaces web, tá certo? Então nós temos aqui as fotos com esses autoajustes, nós temos aqui o nosso rodapé pregado aqui embaixo, que é o stick, e nós temos as formatações deles basicamente, tá pessoal? Então eu fiz aqui a formatação da nossa imagem, defini um tamanho para ela, eu defini um tamanho de 320 pixels, porque a gente tem essas imagens aqui, elas são imagens que estão no tamanho de 800 por 600. Se eu não definisse um tamanho mínimo aqui, eu teria problemas em fazer a formatação. Defini aqui uma margem para elas, um border, e eu fiz a utilização da propriedade Shorthand Flex. Shorthand é a versão abreviada. Ao invés de eu utilizar Flex Grow, Flex Shrink e Flex Basis, eu utilizei somente a propriedade Flex e passei. O primeiro valor é do Flex Grow, ou seja, se eu vou permitir que ele aumente. O segundo valor é do Flex Shrink, se eu vou permitir que ele diminua, ou seja, se a imagem vai ser permitido que ela diminua. E o Flex Basis, ou seja, qual é o tamanho de base que eu vou ter como referência. Eu quero que as minhas imagens não fiquem menores do que 200 pixels. Então 200 pixels vai ser uma referência, basicamente. Após a configuração da propriedade Flex, eu fiz a configuração do nosso Fig Caption. Basicamente eu só centralizei o texto. Então vocês vão observar que o Foto 01, 02, 03 estão centralizados. E fiz a formatação do nosso footer. A formatação do footer ela é semelhante à formatação do nosso header. Tem um display flex, o flex direction é column, ou seja, eu quero que eles fiquem empilhados, formando uma coluna apenas. E eu fiz o alinhamento vertical dos itens ao centro, fiz uma formatação do meu parágrafo, fiz aqui uma formatação do nosso menu inferior, no caso o nosso menu inferior é só esse link que tem aqui embaixo. Tirei o marcador, tirei o sublinhado, coloquei a cor, defini padding, defini o comportamento quando a gente passar a seta sobre, ou seja, quando a gente passar a seta sobre, ele vai ficar na cor branca, vai ficar sublinhado. E se eu clicar aqui, ele utiliza uma âncora interna que eu coloquei lá no nosso HTML, que fica bem aqui. Observem que eu coloquei um span com o ID topo, tá? O ID topo, que é só para a gente usar essa âncora interna, basicamente. Então, se a gente estiver lá embaixo, se eu clicar aqui, ele vem para um span que está aqui em cima. Tá nesse ponto aqui basicamente. Então esse primeiro layout, Flex, ele é um exemplo bem simples, porque a gente tem cabeçalho, corpo e rodapé. É um exemplo que você pode utilizar nos seus projetos. Para que os nossos vídeos não fiquem muito longos, eu vou finalizar a parte 1 desse nosso vídeo sobre layout Flex aqui. E na parte 2 nós vamos ver como trabalhar com layout Flex e também com layout Grid. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!